aconteceu na história de Davi. Aliás, tem mais um parênteses nessa história. Um erro, irmãos, não quer dizer que a nossa vida inteira vai ser errada. Às vezes você comete um erro, como Davi cometeu. Mas a vida dele inteira não foi um erro. Aconteceu um episódio de erro, aconteceu um pecado na vida dele, mas ele conseguiu se levantar diante do pecado que ele cometeu. Não use essa desculpa, eu errei, agora eu vou jogar tudo para o alto. Não, Deus sempre dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, e Ele sempre dá uma nova chance, uma nova oportunidade para você se levantar. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele adulterou, mandou matar o marido da mulher que adulterou, que era Batseba. Depois ele casou com essa mulher. Ele comete vários erros, ele comete vários pecados. Talvez um dos piores pecados não foi somente o adultério, mas ter colocado o marido dela na frente de uma batalha para que ele tivesse, ou para que ele viesse a morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. E Deus então, de uma maneira assustadora, levanta um homem chamado Natã, que vai repreender a Davi, segundo o pecado que ele havia cometido. Mas antes disso, nós entendemos que ele tentou de maneira jeitosa esconder o seu pecado. Ele tentou encobertar o seu pecado. Quando você era criança, você já quebrou alguma coisa da sua mãe ou do seu pai? Qual que é a primeira coisa que a gente tenta fazer? Esconder. Aliás, isso, irmãos, pode ficar tranquilo que não é você, não sou eu. Isso já começou lá no Éden. Adão, quando pecou, ele fez o quê? Tentou se esconder. Quando a gente erra, a gente quer fazer o quê? Quer colocar para debaixo do tapete. Vamos colocar aqui, ó. Ninguém vai ver. Uma vez quebraram o microfone meu sem fio, e eles, meu não, da igreja, desculpa, nada é meu aqui. Só o que eu tenho no corpo. Quebraram e deixaram aqui. E quem foi? Até hoje eu não sei. Acho que entrou um filisteu aqui, quebrou o microfone e deixou aqui, Tá ligado ainda. E a gente tem mania de fazer o quê? Ou de esconder, ou de colocar a culpa no outro. Davi, ele tentou esconder. Ele fez o planinho dele, falou, chama o marido dela, traz ele, está na guerra, mas eu vou dar uma folga para ele, e dá bebida alcoólica para esse camarada. Deixa ele beber, ele vai ficar felizão, ele vai descer para a casa dele, vai ter relação sexual com a mulher dele, e aí vai ficar tudo tranquilo. Ninguém vai perceber o que aconteceu. Ele fez isso num dia, o homem não fez nada, fez no outro, não fez nada. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, jeitosamente, ele chamou o comandante de guerra e falou, você coloca esse homem na frente da batalha. E quando o calor da guerra estiver naquele fogo mais alto, vocês recuem e deixam ele morrer lá na frente da batalha. O que aconteceu? Exatamente como Davi havia feito. E aí então Deus levanta, um homem chamado Natã, eu já tinha falado antes, para confrontar o pecado de Davi. Deus sempre vai usar uma pessoa, Deus sempre vai usar uma situação, uma circunstância, para te alertar do pecado que você cometeu. Existem duas maneiras de nós reagirmos. Ou você pode continuar enganando, ou você vai tomar uma posição e falar, não, eu preciso mesmo mudar de vida. Você pode fazer essas duas coisas. Saul, quando foi confrontado pelo profeta Samuel, ele continuou no mesmo erro, ele não se arrependeu. Diz a palavra que Saul colocou a culpa nos seus soldados, ele colocou a culpa nos outros, ele colocou a culpa dizendo que ele queria oferecer um sacrifício, um holocausto ao Senhor, mas Deus não havia pedido nada. Ele insistiu em continuar errando, enganando, mentindo, e de maneira jeitosa encobertar o seu pecado. Davi não. Davi, quando é confrontado pelo profeta Natã, a palavra do Senhor diz que ele foi tocado com essa repreensão. E ele escreve esses dois salmos, que esse é o primeiro 51 e depois ele escreve os salmos 32. E o teor desses dois salmos é um teor de alguém que está arrependido do pecado que cometeu. Diz que Davi reconheceu o seu pecado, ele confessou o seu pecado e ele clamou pela misericórdia divina, na misericórdia de Deus sobre a vida dele. Percebe, irmãos, que tudo vai depender da maneira que você reage?
Você pode continuar enganando, encobertando, ou você pode falar, eu pequei contra o Senhor. Esse é um dos textos que eu mais gosto na palavra, quando fala de Davi. Porque ele fala assim, no versículo 3, eu conheço as minhas transgressões. Isso é homem. Isso não é o que Adão fez, dizendo, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi as circunstâncias. Não. Davi fala, eu conheço as minhas transgressões. Eu sei aonde eu estou errado. Eu sei aonde eu pequei. Eu sei aonde eu pisei na bola. O meu pecado, Senhor, está sempre diante de mim. Mostra que ele está reconhecendo aquilo que ele cometeu. Ele está dizendo, esse pecado que eu cometi, eu estou carregando na minha vida. Ele está em mim. E para aumentar ainda essa declaração, no versículo 4 ele diz, eu pequei contra ti. Irmãos, todo pecado que nós cometemos, primeiramente nós cometemos contra quem? Contra Deus. Às vezes a gente vai se vingar de alguém, cometendo algum mal, algum delito, mas a primeira pessoa que está cometendo um delito é contra Deus. Davi está dizendo, eu pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi aqui, ele está trazendo a responsabilidade para si, para ele mesmo. Ele não coloca a culpa na Betseba, que estava tomando banho, ele não coloca a culpa na circunstância, ele não coloca a culpa em Deus, ele coloca a culpa nele mesmo. Ele disse, eu pequei contra ti. E no teu julgar, na tua maneira de analisar e dar a sua sentença, o Senhor será justo, porque eu sou errado. 4 lições então, que eu quero extrair aqui do texto, rapidamente, sobre, destacar, 4 lições sobre a questão da misericórdia de Deus diante de Davi, nesse pecado que ele cometeu. A primeira delas, que a compaixão divina, ela é baseada em sua benignidade e não em nosso merecimento. A primeira coisa que eu quero que você entenda, através desse exemplo que eu citei aqui de Davi, entenda uma coisa, a compaixão que Deus tem por mim, a compaixão que Deus tem por você, não é por nós, no sentido de merecimento. Ou seja, Deus não olha para mim e fala assim, eu estou com dó do Fernando, ele está se arrebentando na vida dele, agora ele está começando a melhorar, agora eu vou atender a sua oração e eu vou resgatar, eu vou ajudar ele. Não, não é assim. Tudo que Deus faz, irmãos, Ele faz não por mérito, Ele faz porque Ele é bom, Ele faz porque Ele é gracioso para com as nossas vidas. Aprenda isso. Por que Deus perdoa Davi, irmãos? Sabe por que Deus perdoa? Porque Ele é rico em perdoar. Sabe por que Ele perdoa? Porque as misericórdias dEle não têm fim. Sabe por que Ele perdoa? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com aquilo que é um atributo dEle. Um atributo de Deus, um dos atributos de Deus é a bondade. O outro atributo de Deus é a misericórdia. Um outro atributo de Deus é a compaixão, é a benignidade. Salmo 73, Salmo 70, se eu não me engano, diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não fica assim, agora você vai ver, você cometeu isso, se prepara agora que vai vir chumbo grosso. Ele não faz isso. Aliás, irmãos, eu estou há 17 anos pastoreando igreja. Eu dificilmente vejo uma mãe e um pai tratando o filho conforme o pecado que ele comete. Normalmente um pai e uma mãe, ele trata o filho com o quê? Com misericórdia, graça e perdão. O filho pode ter feito a maior tragédia, ele pode ter feito a maior desgraça da sua vida, mas continua sendo filho. Vai vir consequências, mas continua sendo filho. Deus também é assim conosco. O pecado é algo maligno.
O pecado é algo que nós cometemos e é indesculpável. Nós entendemos que Davi pecou deliberadamente contra Deus, ele quis pecar, ele quis adulterar. Ele pecou não só contra Deus, ele pecou contra si mesmo, ele pecou contra Batseba, contra Urias, ele pecou contra a família, e ele pecou contra a sua nação. O pecado, irmãos, sempre é uma afronta, em primeiro lugar, a Deus. O pecado é uma afronta a Deus antes de ser um golpe no próximo. O pecado também nos priva da comunhão com Deus, ele traz o quê? Separação. Por que quando uma pessoa começa a viver numa vida de pecado, ele começa a se afastar da igreja naturalmente? Porque o pecado vai te afastando de Deus. E um dos lugares onde tem a manifestação de Deus é na igreja. Tem outros lugares também, mas Deus se manifesta aqui também na igreja. E a pessoa, ela começa a ter repulso, ela começa a se separar. Davi, aqui, ele não reivindica nada. Ele só roga a Deus por compaixão. Davi entendia, irmãos, que não era por mérito que Deus ia perdoar. Davi entendia que era por misericórdia e graça que Deus ia perdoar a vida dele. Por isso ele roga dizendo assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Irmãos, conheça quem é Deus, saiba quem Ele é, saiba de que maneira Ele se manifesta na minha vida e na sua vida. Diz que, então, Davi, ele não roga nada, ele não exige nada, ele apenas quer misericórdia de Deus sobre a vida dele. A confissão a Deus começa com o coração quebrantado. Está aí a diferença de muitas pessoas com relação a Davi. Muitas pessoas chegam a Deus não com o coração quebrantado. A Carol falou um negócio interessante na ministração do louvor, Ela falou sobre nós nos humilharmos diante de Deus. Quando a gente ouve a expressão, os humilhados serão exaltados. Sim, mas quem se humilha diante de quem? De Deus. Davi, quando ele fala compadece de mim, ele está se humilhando diante de quem? De Deus. E ele está com o coração quebrantado, ele está com o coração compungido, ou seja, há uma dor por aquilo que ele fez na vida dele. Existe uma diferença, irmãos, entre arrependimento e remorso, sabia? Arrependimento, nós entendemos que fizemos errado, que nós estamos errados, e eu quero mudar de atitude. Isso é arrependimento. Remorso não. A gente sabe que errou, a gente tem ciência de que fez o que não era para fazer, a gente fica triste, mas o que acontece? A gente volta a fazer a mesma coisa. Davi, ele não teve remorso, ele teve arrependimento. E quando ele se achega a Deus, ele se achega com o coração quebrantado. E ele fala, manifesta-se, ele não se manifesta diante de Deus colocando um monte de prerrogativa. Ele fala, Senhor, o Senhor é justo no teu julgar, o Senhor é justo no teu falar, mas me trata segundo a tua misericórdia, segundo a tua graça, segundo o teu favor. Davi, ele se apoia na benignidade de Deus e não nos seus próprios predicados para rogar pelo perdão divino. Que eu e você, então, em primeiro lugar, possamos saber que Deus nos perdoa porque Ele é benigno, Deus nos perdoa porque Ele é bom, Deus nos perdoa porque Ele é misericordioso. Só que eu tenho que entender uma coisa, que para pedir perdão a Ele, eu tenho que me apresentar com o coração quebrantado. Ele conhece, irmãos. Assim como uma mãe conhece um filho quando chega para pedir alguma coisa ao pai, o Senhor também nos conhece. Ele sabe da intenção do nosso coração. A segunda lição, o pedido de perdão é resultado de um reconhecimento profundo da nossa culpa pessoal. Quando a gente então pede perdão, quando a gente tem um pedido de perdão, nós temos que ter um reconhecimento daquilo que a gente fez. Tem muita gente que vai pedir perdão para o outro e fala assim, eu estou te pedindo perdão, mas eu não sei nem o que eu fiz contra você. Que negócio é esse, camarada? Eu quero liberar perdão na sua vida, mas eu na verdade não sei nem o que eu fiz contra você.
Será que não sabe? Será que quando Davi vai se apresentar para Deus, fala assim, Senhor, eu nem sei porque eu estou aqui, né? O profeta me repreendeu lá. Eu sou rei, eu podia ter um monte de mulher que eu quisesse, não é assim no contrato? Davi, irmãos, ele chega ali com reconhecimento profundo da culpa daquilo que ele havia cometido. Uma vez eu já contei uma história aqui, eu estava indo de Santa Cruz para Marília, e eu fui fazer uma ultrapassagem naquelas faixas contínuas, que não pode ultrapassar. E eu e mais a torcida do Corinthians atrás, né? Passamos, todo mundo. E aí tinha uma viatura da Polícia Federal, só fazendo assim, para todo mundo. E eu no meio. O que você vai fazer? Você tem 2 ou 3 ou até mais alternativas, né? Você pode inventar várias desculpas, você pode falar um monte de coisa. Eu decidi fazer igual Davi, reconhecimento profundo do pecado que eu havia cometido. Você sabe o que você fez? Eu falei, sei. Eu ultrapassei na faixa que não era para ultrapassar. Tomei multa. Essa eu tomei. Uma outra eu reconheci e não tomei. Enfim, gente, reconhece. Seja homem, seja mulher. Eu fiz mesmo. Às vezes na igreja a gente tem, né, umas reuniões acaloradas e eu gosto de algumas expressões que ela fala assim, eu fiz isso mesmo. Eu errei mesmo. Mas eu estou aqui para pedir perdão. E começa assim mesmo, num reconhecimento profundo do erro que cometeu. Não é porque ele era o maior rei de Israel, não é porque Davi era o cara que tocava harpa, expulsava demônio, não é porque era Davi que matou Golias, que ele, não, eu jamais, eu não erro. Ele reconheceu, ele teve esse reconhecimento profundo do pecado que ele havia cometido. Ele se apresenta diante de Deus com a consciência de que, Senhor, o Senhor é justo naquilo que o Senhor fizer, porque eu reconheci que o meu erro foi profundo. Ele adulterou, ele planejou um crime, o crime aconteceu. E ele reconhece isso. Essa consciência que eu e você devemos ter. Eu anotei algo aqui que eu peguei do Hernandes, que diz assim, não há perdão onde não há arrependimento. Deus só vai te perdoar, camarada e camarada, se você se arrepender. Se não tiver arrependimento, não há perdão. É a mesma coisa da pessoa que está querendo se libertar de algum vício. Para se libertar de um vício, ele tem que lutar e arrepender mesmo daquilo que ele está viciado. Eu preciso mudar. E a consciência é, eu estou errado, eu preciso mudar. Essa é a consciência. Então, se nós nos apresentamos diante de Deus, pedindo perdão sem reconhecer e sem se arrepender, não vai ter perdão. E o Hernandes fala também que não há arrependimento onde não há profundo reconhecimento de que o pecado cometido é uma afronta a Deus. Então não há perdão onde não há arrependimento. E não há arrependimento onde não há reconhecimento. Se eu não reconheço que eu errei, vamos dar um exemplo do trânsito, né? Você é parado por um policial, você infringiu uma lei de trânsito, e tem muita gente que não reconhece que infringiu. Ele vai falar assim, eu passei no sinal vermelho, os policiais da igreja que o digam aqui, né? Eu passei no sinal vermelho porque minha mulher estava passando mal. Eu passei porque o outro estava atrás de mim, e se eu não passo, bate. Desculpas. Não tem reconhecimento. Eu não estou falando, tá, irmãos, que o policial não vai te multar se você reconhecer. Ele vai multar. É um problema seu. Ele está para cumprir a lei. E nós temos que obedecer a lei. Ponto final. Eu só estou dando um exemplo para a gente entender o texto aqui, para ficar mais fácil de entender. Então, quando eu vou chegar a Deus, Senhor, eu quero te pedir perdão, mas eu não reconheço que eu estou errado? Ele vai falar assim, você está pedindo perdão por quê? Se nem você está reconhecendo o erro que você cometeu, eu vou te perdoar do quê então? Onde não há transgressão da lei, não há pecado. Você não transgrediu nada, por que você está pedindo perdão então? Segue a vida. Como diz na gíria popular, segue o baile. Reconhece, eu errei. E eu
cometi uma afronta contra Deus, eu cometi uma afronta também contra o próximo. Porque, irmãos, Davi não só prejudicou a vida dele, ele prejudicou várias outras pessoas à volta da vida dele. Ele prejudicou Batseba, no primeiro filho que ela tem, ela perdeu esse filho. Ela perdeu o seu marido. Não importa, ela perdeu o seu marido. Nunca mais a espada saiu da casa de Davi. Filhos foram prejudicados. Pessoas foram prejudicadas. Davi reconhece isso. Tanto é que você vai ver que depois, até o final da vida dele, você não vai ouvir mais nenhum episódio de adultério na vida de Davi. Porque ele entendeu o erro que ele cometeu. Você tem entendido os erros que você cometeu durante a vida? E tem se arrependido e tem reconhecido profundamente que erro precisa ser consertado? E quando eu falo erro, irmãos, eu estou dizendo pecado, tá? Erro suaviza aquilo que a gente erra contra Deus, mas é pecado. Terceiro, não há nenhuma outra fonte de perdão fora do próprio Deus. Saiba disso. Não existe outra fonte perdoadora a não ser o nosso Deus. Não existe. Eu vou lá no psicólogo tal, vou desabafar meus pecados para ele. Aí o psicólogo vai falar assim, tá bom filho, você já desabafou, vai em paz agora. Vai para sua casa aliviado, nem vou te dar medicamento nenhum, até porque eu não posso. Né? Procura um psiquiatra agora. Não. Psicólogo, por melhor que seja, e eu já fiz terapia e sou a favor, ele não tem poder para perdoar o meu pecado. A nossa igreja do Nazareno não tem poder para escrever uma carta dizendo, eu perdoo fulano de tal. Eu não tenho poder para fazer isso. Nenhum sacerdote, pastor, padre, seja lá o que for, tem poder para perdoar pecados. Nós temos que reconhecer que o único que tem autoridade para perdoar pecado é Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembra quando aquela mulher é pega em adultério? E a gente sempre tem usado esse exemplo aqui, mas ele fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora. Ele diz, eu também não vou te acusar. Sabe o que Jesus está querendo ensinar com isso? Ele tem poder para perdoar pecados. Ele fala assim, eu não vou te acusar, porque eu tenho poder de não te acusar, e eu tenho poder para te perdoar dos pecados que você cometeu. Vai agora, filho, não peque mais. Davi, ele confessa seu pecado, não numa salinha, num confessionário. Davi confessa seu pecado a Deus. É a Ele que importa, primeiramente. Eu e você temos que clamar por perdão ao nosso Senhor. Davi confessa seu pecado a Deus e roga por sua misericórdia. E ele alcança o perdão. E mais do que isso, ele alcança o alívio para a sua consciência e para o seu coração. Porque no outro Salmo 32 que ele escreve, ele fala que a vida dele se tornou pesada, difícil. Os ossos envelheceram. Havia gemidos noite e dia pelo pecado que ele havia cometido. E quando ele confessa o seu pecado, há um alívio. Já foi num lugar muito seco e passou várias horas ali sem tomar água. E aí quando você tem aquela oportunidade de tomar uma água gelada, o que ela traz? Alívio, refrigério. Você fala, nossa, era disso que eu estava precisando. Davi, ele teve essa experiência com Deus, quando Deus o perdoou do seu pecado. Salmo 32, ele fala, bem-aventurado é o homem que é perdoado do seu pecado. Alívio. É a mesma coisa, você está com aquela dor de cabeça, você toma um analgésico, passa alívio. É isso que o Senhor espera, que eu e você busquemos através dEle, da presença dEle. Só Jesus tem autoridade para perdoar pecados. E por último, o perdão dos nossos pecados só é possível devido à multidão das misericórdias de Deus por nós. Sabe por que eu e você somos perdoados?
Porque Deus é rico em misericórdia. Sabe que eu e você somos perdoados? Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. É só por isso. Se não fosse isso, irmãos, não teria igreja, não teria evangelho, não teria a morte de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. É porque as misericórdias deles estão se renovando sobre nós a cada dia. E quando eu penso nisso, hoje eu vi um vídeo de uma pessoa que colocou um copo de água sujo, e ela colocou uma mangueira de água limpa, e ela foi jogando essa água limpa dentro do copo sujo. E depois de um tempo, acontece o que com aquele copo? Ele fica limpo. O que eu quero dizer, pode deixar, mano, não tem problema, o que eu vou falar já está aqui. Com o tempo, aquele copo vai tirando a sujeira, e vai, e aquela água pura faz o que com o copo? Deixa ele todo limpo. E eu fiquei imaginando nessa questão das misericórdias de Deus também. As misericórdias de Deus, ela vai se renovando, e ela vai vindo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Suja, ela vai limpando, ela vai tirando as impurezas, imperfeições, vai nos lavando, vai nos purificando, vai limpando aquilo que está sujo dentro de mim e dentro de você. E essas misericórdias, irmãos, a palavra fala que elas não têm fim. Primeiro que elas se renovam a cada manhã, e depois fala que essas misericórdias não têm fim. Imagine, irmãos, uma fonte inesgotável. Você pode pegar o tanto de água que você quer. Quantos copos, galões, o que for, nunca haverá fim. É isso que o Senhor fala a respeito das suas misericórdias por mim e por você. Ele olha para nós e a misericórdia se renova. Ele olha para nós e ele vê aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. E o perdão então vem, não por aquilo que eu fiz, não por mérito, não por obra minha, e não porque eu sou bom, não. Ele veio porque Deus se manifestou em Cristo, e Ele trouxe o perdão dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso que em 1 João ele fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus tem poder para nos lavar. O sangue de Jesus tem poder para purificar. O sangue de Jesus tem poder para transformar um coração sujo, imundo, em um coração limpo. E é essa a mentalidade, essa percepção que Davi tem. E é por isso que no Novo Testamento ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar por você. E hoje é uma noite especial, onde nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Depois dessa palavra, irmãos, o que nos resta é nos colocarmos diante dEle, pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, reconhecendo que sem Ele nós não somos nada, reconhecendo nossa pequenez, reconhecendo a nossa insignificância diante desse Deus, desse grandioso Deus, que nos ama segundo o seu amor, não segundo o meu, mas segundo o amor dele por cada um de nós. Vamos orar? Curva a sua cabeça um pouquinho, feche os seus olhos, por favor, obrigado. Agora é o seu tempo de colocar a sua vida diante do Senhor. Nós não podemos nos purificar, irmãos, mas Cristo pode purificar o teu coração. Nós não podemos por nós mesmos apagar as nossas transgressões, mas Jesus pode fazer isso por mim e por você. Quando nós confessamos o nosso pecado, por causa do sangue de Jesus, e devido às suas multidões de misericórdias, Ele nos perdoa, Ele nos lava, e Ele restaura a nossa vida. Senhor Jesus, eu quero colocar primeiramente o meu coração diante de Ti. Quero colocar a minha vida diante do Senhor, pedindo perdão dos meus pecados, reconhecendo as minhas falhas diante de Ti, reconhecendo que eu não sou nada diante do Senhor, reconhecendo as minhas fraquezas, as minhas limitações,
reconhecendo, ó Deus, que eu sou tão frágil diante de tantas coisas que nós passamos na vida. Perdoa, Senhor Deus, os meus pecados. Perdoa os meus irmãos que estão aqui também nessa noite, aqueles que estão se achegando agora diante de Ti, reconhecendo, entendendo que errou, que pecou, talvez pecou contra alguém da sua família, mas primeiramente pecou contra Ti, Senhor. Que haja arrependimento, que haja mudança, que haja transformação, que haja verdadeiramente uma transformação em nossas vidas, Senhor. Apaga as nossas transgressões, apaga os nossos pecados, limpa, Senhor Deus, purifica a Tua igreja, o Teu povo, que toda sujeira seja lavada agora com o sangue carmesim de Cristo Jesus. Que o sangue de Cristo passe agora sobre os nossos corações, trazendo pureza, purificando, transformando e trazendo em nós uma nova maneira de vivermos, Senhor. Abençoa agora a Tua igreja na ministração da Santa Ceia. A Tua palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós fazemos isso essa noite e entregamos esse momento diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora distribuir os elementos. Vou pedir para o pastor Samuel com a Andréia, os diáconos que irão me ajudar também. Por favor, venha aqui à frente. Nós estaremos entregando o pão e o cálice aí no seu lugar. Você só vai ficar em pé, vai pegar o cálice, o pão, vai segurar, e depois juntos nós estaremos participando da ceia do Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparáveis para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Obrigado pelo Teu amor, Jesus. Obrigado, Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável
a Santa Ceia da igreja. Todos estão com o cálice e o pão nas mãos? Todos? Aqui o Anderson. Está faltando o pão e o cálice, os dois? Só o cálice, tá? Depois o pastor vai lá servir. Ali no meio, pastor, por favor. Mais alguém? Todos pegaram? Amém. Aleluia. Oh, Senhor. Estava faltando um pão ainda. Amém. Todos pegaram agora, né? Amém. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, naquela noite em que ele foi traído, ele tomou o pão em suas mãos, repartiu e deu graças, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós. O nosso pecado é perdoado, irmãos, porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. O nosso pecado é perdoado não por mérito, mas foi por aquilo que Cristo fez por nós. Foi aquele corpo dele que foi pendurado no madeiro e que foi sacrificado por mim e por você, que hoje nos traz o perdão dos nossos pecados. Senhor, obrigado por esse pão. Esse pão representa o corpo do nosso Senhor Jesus, que foi pendurado naquela cruz, que foi ali pregado naquela cruz, por amor a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Nós queremos nos alimentar desse pão, agradecidos por aquilo que o Senhor fez por nós. Em teu nome oramos e agradecemos. Amém. Coma do pão e seja grato ao Senhor. Graças te damos, Jesus. Graças te damos, Jesus. Naquela mesma noite, Jesus tomou o cálice em suas mãos e disse: isso é um cálice da nova aliança que eu faço através do meu sangue. E todas as vezes que vocês comerdes o pão e beberdes do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Esse cálice que nós seguramos, irmãos, representa uma aliança de sangue que Cristo fez por mim e por você naquela cruz. Ele se entregou por nós. Ele derramou o seu precioso sangue por mim e por você, para que tivéssemos acesso ao Pai e para que um dia nós pudéssemos estar com Ele na eternidade. Senhor, obrigado por esse cálice. Obrigado porque esse cálice representa uma nova aliança de sangue que o Senhor fez por cada um de nós. Um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. Um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. Nós queremos aqui, Senhor Deus, agradecer pelo sangue que o Senhor verteu por nós naquela cruz. Muito obrigado, Jesus. Que você tome do cálice agora e seja grato ao Senhor. Glória a Deus. Será que a gente pode cantar esse refrão? Muito lindo essa canção, né? Vamos cantar o refrão e depois nós estaremos encerrando. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos louvores. Obrigado pela ceia que nós acabamos de participar e por tudo que aconteceu aqui nesse culto. Que o Senhor agora possa nos levar em paz para as nossas casas, para os nossos lares. Abençoa a nossa semana também, Pai. Aos que estão enfermos, doentes, visita nessa noite
e manifesta a tua cura sobre cada um deles. E que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Não vá embora sem dar um abraço quem está ao seu lado. E uma ótima semana para todos, em nome de Jesus.